Oi, gente, agora a gente vai dar início ao nosso trabalho sobre ansiolíticos benzodiazepínicos, onde nós somos alunos da Universidade Católica do Salvador, a UCSAL, e estamos no 7º semestre de nutrição. E a nossa professora de farmacologia solicitou que a gente fizesse um trabalho sobre os ansiolíticos benzodiazepínicos, explicando sua definição, seus mecanismos, a questão de abstinência, entre outros. Então, a gente vai explicar o decorrer do trabalho. O grupo é composto por Ana Carolina, Júlia e Mariana. Espero que vocês gostem. Olá, pessoal. Eu sou Júlia e vou falar um pouco sobre o que são os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são drogas hipnóticas e ansiolíticas que são bastante utilizadas na prática clínica, podendo ser usadas em até 20% da população, dependendo dessa faixa etária. Esse fármaco ele também possui 5 propriedades farmacológicas, que podem ser sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes. Essas drogas ansiolíticas diminuem a ansiedade, moderam a excitação e acalmam o paciente. Esses benzodiazepínicos foram usados para muitas indicações, como por exemplo insônia, ansiedade e relaxamento muscular. Essa classe de fármaco, eles apresentam 3 medicamentos, que são o diazepam, o alprazolam e o midazolam. O midazolam, ele é um benzodiazepínico com propriedades sedativas e hipnóticas. Já o alprazolam, ele é mais ansiolítico e menos sedativos. Esses benzodiazepínicos, eles também são altamente lipossolúveis, o que permite também, após a ingestão oral, uma absorção completa e uma penetração mais rápida no nosso sistema nervoso central. A lipossolubilidade é variável entre esses fármacos, que, por exemplo, o midazolam e o lorazepam, eles também possuem boa hidrossolubilidade e são agentes seguros para uma administração intramuscular. Já o diazepam e o clordiazepóxido, eles são altamente lipossolúveis e aí fazendo com que não seja capaz essa administração intramuscular no nosso organismo. Meu nome é Mariana e eu vou falar como o uso de benzodiazepínicos podem causar dependência, abstinência e tolerância aos seus efeitos. Bom, pacientes que fazem uso de benzodiazepínicos por um período além do necessário para o seu tratamento desenvolvem uma dependência a esse medicamento. A abstinência ela é causada pela retirada desse medicamento depois que o paciente já desenvolveu uma certa dependência. Os sintomas causados por essa abstinência, que eu trago logo a mais, podem ser desagradáveis e assim prolongar o uso desses benzodiazepínicos. Já a tolerância aos seus efeitos são desenvolvidas pois a maioria desses pacientes que fazem uso desses ansiolíticos utilizam pequenas doses de forma crônica, ou seja, a longo prazo, ao invés de utilizarem apenas para o tratamento das doenças crônicas, como ansiedade, insônia, ou para o alívio sintomático de dispneias em doenças pulmonares obstrutivas e em pacientes com câncer avançado. Aqui eu trago alguns sintomas causados pela abstinência dos benzodiazepínicos, podendo ser ansiedade e irritabilidade, vômitos e tremores, insônias e náuseas, sudorese e anorexia. Esses sintomas começam a aparecer de forma progressiva dentre 2 a 3 dias após a parada de benzodiazepínicos de meia-vida curta e de 5 a 10 dias após a parada de benzodiazepínicos de meia-vida longa, podendo ocorrer também após a diminuição da dose. Bom, meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre a parte de mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Então, no que se diz respeito a esse mecanismo de ação, eles têm como característica principal a atuação na potencialização da ação inibitória do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico, que tem como sigla GABA. Com isso, eles vão ter os respectivos alvos, que vão ser os receptores ácido gama-aminobutírico do tipo A, que vão ter também as siglas GABA-A, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central do nosso corpo. E isso quer dizer o quê? Que diante disso, esses receptores do GABA, eles vão ser compostos de uma combinação advinda do somatório de 5 outras subunidades, sendo elas alfa, beta e gama, que vão ser inseridas na membrana pós-sináptica. Então, o complexo que é formado, entre o GABA e o seu receptor GABAR, ele vai abrir um canal de cloreto, aumentando a sua condição intracelular e vai afetar a membrana do neurônio, que consequentemente vai ser despolarizada e os receptores GABA eles vão ser mantidos em um estado de baixa afinidade. Pela ação de um peptídeo endógeno muscular chamado GABA-mobulina.
Portanto, de uma forma geral, o mecanismo de ação ele vai se basear na atuação dos sistemas inibitórios do neurotransmissão do GABA, além de uma provável ação direta na indução do sono não REM, que significa o movimento rápido dos olhos. Então, de uma forma geral, esses benzodiazepínicos eles vão dificultar a excitação e também a transmissão de sinal dos neurônios que vão conter nesses receptores GABA. Olá, pessoal! Eu sou Júlia e vou falar um pouco sobre a farmacocinética dos benzodiazepínicos. Eles apresentam variações em sua farmacocinética, desde a absorção até a sua excreção, mas em aspectos gerais, todos são rapidamente absorvidos, independente da via de administração desses fármacos, exatamente por conta dessa alta lipossolubilidade, que é uma característica que confere ainda intensa distribuição pelos tecidos. Em sua maioria, assim como seus metabólitos, eles também possuem alta ligação a proteínas e também apresentam fácil travessia pela barreira hematoencefálica. E, além disso, eles também ultrapassam a barreira placentária e são excretados no leite materno. Então, portanto, essas mulheres que necessitam utilizar o fármaco durante esse período de amamentação, é importante aí estar analisando, observando seus filhos, porque podem ter possíveis efeitos colaterais exatamente por conta desse fármaco. O diazepam, ele é rapidamente absorvido, atingindo o pico máximo entre 1 hora nos adultos e 15 a 30 minutos em crianças. Já o clonazepam e o oxazepam, eles apresentam uma absorção bastante lenta após a administração oral e também leva várias horas para atingir seu pico de concentração plasmática. O alprazolam, o clordiazepóxido e o lorazepam, eles possuem velocidades intermediárias de absorção. De acordo com o metabolismo dos benzodiazepínicos, eles sofrem, o metabolismo deles ocorre no fígado, sendo necessário que ocorra a biotransformação em metabólitos mais hidrossolúveis para que eles assim sejam excretados e eliminados. Bom, meu nome é Ana Carolina e vou falar sobre a relação droga-nutriente dos benzodiazepínicos. Então, no que se refere a essas interações com os fármacos ansiolíticos, vale mencionar principalmente o sinergismo de propriedade sedativa que existe entre esse grupo farmacológico e os fármacos antipsicóticos. Principalmente que a propriedade psicoestimulante da cafeína, ele vai antagonizar esse efeito sedativo dos antiansiolíticos benzodiazepínicos. Então, é importante ser observado nessa necessidade de um aumento de consumo de café e dos ansiolíticos ao longo do período de tempo que o paciente está sendo estudado e tratado. Então, em alguns casos, para maior adesão do tratamento farmacológico, é recomendada essa retirada do chá preto e também do café, porque essa cafeína vai antagonizar a propriedade terapêutica desses fármacos, para ela conseguir atingir a sua melhor maneira. Aqui é a Mariana e eu trago alguns efeitos colaterais causados pelo uso de benzodiazepínicos. Esses medicamentos causam um efeito sedativo importante, como, por exemplo, sonolência diurna, equilíbrio e desempenho motor prejudicado, que podem causar problemas ao desenvolver tarefas diárias, como, por exemplo, dirigir. Além de que o uso de ansiolíticos e álcool juntamente com o uso de benzodiazepínicos podem causar um aumento da sedação e o aumento do desempenho motor prejudicado. Esses efeitos colaterais têm manifestações diferentes, tanto em crianças como em idosos. Em idosos, tem um maior risco de interação medicamentosa, causando a piora no desenvolvimento psicomotor e cognitivo, que é reversível, além de quedas e risco de acidentes de trânsito. Já em crianças, pode causar uma piora na memória, tontura, zumbidos, quedas e fraturas, reação paradoxal que consiste da excitação, agressividade e desinibição.